Olá, tudo bem? Aqui é novamente o Júlio Batiste, trazendo para vocês mais um vídeo desta série de 100 ou mais videoaulas gratuitas sobre banco de dados e Axis. Alguns de vocês talvez já me conheçam por estarem acompanhando essa série de videoaulas, outros por talvez já terem lido um ou mais dos livros de minha autoria ou terem acessado o site juliobatiste.com.br. Lá no site você tem muito conteúdo gratuito, são mais de 5.000 artigos, links para videoaulas e tem também uma loja virtual onde você encontra, além dos livros de minha autoria, e-books, videoaulas e cursos online, também muito material de mais de 200 outros autores com os quais eu mantenho parceria para a produção de conteúdo. E se você acessar o site agora, neste momento, você vai pegar todos os meus livros com excelente desconto, uma promoção muito boa que eu fiz, exclusiva para você que está assistindo essa videoaula. E além de os livros estarem com excelente desconto, eles também vão estar todos com excelentes bônus. Por exemplo, tem um livro de Excel avançado, Excel 2010 avançado, que está pela metade do preço e ainda acompanham 2 DVDs com 60 videoaulas. O livro do SQL Server 2008 R2 está com 50% de desconto e tem muitos bônus. Então, acessem lá o site, bem em cima vai ter um menu Livros do Júlio Batiste. Lá vocês vão encontrar os livros, todos os meus livros em excelente promoção e com bônus muito úteis, que vão agregar muito valor a cada um dos livros. Nós estamos então chegando a mais uma lição dessa série de 100 ou mais lições, videoaulas sobre banco de dados e Axis. É uma série que eu criei para mostrar, principalmente para quem é iniciante, para quem nunca trabalhou com Axis, como desde a teoria do banco de dados, e aí nós estamos evoluindo, avançando nessa série para aprender a teoria, como criar banco de dados, tabelas, definir relacionamentos, enfim, tudo que é relativo a banco de dados e o Axis. Então é uma série onde eu abordo desde a teoria do modelo relacional. Ela é perfeita para quem é iniciante em banco de dados e Axis. Ou seja, você nunca trabalhou com banco de dados, nunca abriu o Axis na vida, mas está precisando ter a necessidade de aprender a usar o Axis. Esta série foi feita para você. Começa lá na lição 01 e vai indo. Tá? Eu vou do básico até o avançado, incluindo nas lições finais a parte de macros e programação VBA. E sempre vou passar para vocês dicas de materiais complementares de estudo. Livros, cursos online e também material gratuito no meu site. Então, se vocês tiverem dúvidas, sugestões, elogios, críticas, comentários, usem o campo comentário aqui abaixo do vídeo. E não esqueçam de indicar essas lições para a tua lista de contatos, para os teus amigos. Você pode compartilhar um link lá no Facebook, no Google+, você pode colocar uma postagem lá no Twitter, enfim, passar por e-mail o link das lições para os seus amigos, para a tua lista de contatos. Se você tiver conhecidos que você sabe que estão precisando estudar banco de dados e Axis, por gentileza, indiquem essa série de videoaulas e me ajudem a divulgar esse conteúdo. E semanalmente eu prometo para vocês que eu vou colocar aqui novas lições, uma ou duas novas lições. E podem ter certeza que essa série vai passar de 100 videoaulas. Eu acredito que vamos chegar a mais de 200 videoaulas. Tem muita coisa para abordar, para falar e conhecimento aqui para transmitir para vocês, e com as dúvidas, perguntas e sugestões de vocês, eu também aprendo muito. Essa interação é muito boa, ela nos tira da zona de conforto e faz com que eu, como autor, como produtor de conteúdo, tenha que correr atrás, tenha que ver as dúvidas, e isso gera uma aprendizagem constante. Valeu? Antes de iniciar a nossa próxima lição, eu queria indicar para vocês esse livro aqui, sobre banco de dados e Axis. Ele é simplesmente hoje o livro de Axis e banco de dados em português, perfeito para iniciantes, ou seja, para quem nunca trabalhou com banco de dados e com Axis. É o livro de Axis com este perfil em língua portuguesa mais vendido em todo o Brasil. Não tem nenhum outro livro de Axis que venda como este livro aqui, devido à sua característica. Eu escrevi ele bem didático, muito fácil de entender, com muitas ilustrações. Então, se você tiver interesse em aprofundar ainda mais seus estudos, em acelerar os seus estudos, eu recomendo esse livro aqui. E eu preparei para vocês uma promoção bem especial, bem legal, onde
Ao comprar o livro, junto com o livro você recebe um DVD com 31 horas e meia de videoaulas de Axis. A maioria dessas 100 lições que eu estou publicando aqui no YouTube já estarão gravadas nesse DVD que você vai receber junto com o livro. Então você nem vai precisar esperar as lições semanais, já poderá ter essas lições todas em um DVD para assistir no computador a hora que você quiser, quantas vezes quiser, ao comprar esse livro. Esse livro, além desse bônus que já é espetacular, ele está com uma promoção com 50% de desconto, você acessando por este endereço aqui, bit.ly/acc básico. Então, se tiver interesse no livro, acesse esse endereço, dê uma olhada, lá tem todos os detalhes. E se ainda assim tiver alguma dúvida sobre o livro, é só me mandar um e-mail. O e-mail tem lá no meu site, tem nessa página também. Lá tem meu telefone de contato, meu Skype. Então, e podem também usar o campo comentários aqui embaixo do vídeo. É um livro que eu realmente recomendo se você for iniciante em banco de dados e Axis, tá bom? Vamos então agora ver qual o assunto dessa lição e desejo a todos um bom estudo. Obrigado por estarem me acompanhando nessa série de 100 ou mais videoaulas sobre banco de dados e Axis. Valeu! Muito bem, conforme prometido, a partir agora do dia 19 de maio eu vou ter mais tempo para poder toda semana disponibilizar de 2 a 3 novas lições dessa série de 100 ou mais videoaulas sobre banco de dados e Axis até chegarmos lá na lição 100 e vamos passar da lição 100 porque tem muita coisa para falar sobre Axis. Na lição 18 vocês aprenderam sobre como usar os operadores in, between e like para criar critérios de filtragem mais avançados. Nessa lição 19 nós vamos ir um passo adiante, que é nós vamos aprender sobre a criação das consultas parametrizadas. As consultas parametrizadas elas facilitam muito quando você tem que executar uma mesma consulta várias vezes e a cada execução com um parâmetro diferente. Por exemplo, você quer pesquisar lá todos os pedidos para um país, mas você tem que repetir a consulta várias vezes, uma vez para obter a listagem para o Brasil, outra vez a listagem de pedidos para a França, e ao invés de ir lá na estrutura da consulta e trocar lá nos critérios o parâmetro, você pode fazer com que o Axis peça para você, ao executar a consulta, para você digitar o valor do país, por exemplo, que você quer filtrar. Isso é chamado de um parâmetro e essas consultas são chamadas de consultas parametrizadas. Nessa lição nós vamos ter uma introdução com exemplos práticos a consultas parametrizadas e lá na parte mais avançada, que eu estimo que seja a partir da lição 50, vocês vão ver que pequenas maravilhas a gente pode fazer com esse tipo de consulta. Ok? Então, vamos aprender o que são, para que servem, quando usar e como criar consultas parametrizadas. Um bom estudo a todos e é meu sincero desejo que essa lição possa ajudá-los a avançar um pouco mais no entendimento e no uso do Axis. Valeu? Vamos aprender então sobre consultas parametrizadas. Muito bem, pessoal. Então, até esse momento, nós estávamos trabalhando com as consultas, nas quais nós colocávamos diretamente no modo de estrutura os critérios desejados. Tipo, tudo que nós fizemos até agora, por exemplo, eu pegava aqui esse tipo de consulta, eu vou pegar aqui, ó, eu coloco o critério que eu quero, por exemplo, eu quero o país Brasil, e aí ele vai me mostrar somente o Brasil. Então nós estávamos trabalhando com esse tipo de consulta, em que nós já fazíamos os critérios e colocávamos diretamente no modo de estrutura. Então nós também podemos criar consultas mais genéricas, as quais, ao serem executados, elas nos vão solicitar que seja digitado um determinado valor para um determinado critério. Então, por exemplo, ao invés de nós colocarmos o Brasil como critério para o campo país destino, nós podemos fazer com que o Axis solicite um valor para o critério cada vez que a consulta for executada. Isso torna a consulta bem mais ágil, pois cada vez que ela é executada, nós podemos digitar um critério diferente de tal forma que não precisamos entrar no modo de estrutura para mudar o critério toda vez que nós precisamos. Ou seja, toda vez que eu executar aqui, ó, vai mostrar para nós uma mensagem, nós vamos colocar o critério que nós queremos e aí ele vai efetuar a consulta.
Esse tipo de consulta, ela é chamada de consulta parametrizada. Então, para nós criarmos uma consulta parametrizada, ao invés de nós digitarmos diretamente um valor para o critério, nós vamos digitar uma expressão. Por exemplo, vamos pegar aqui uma consulta. Aqui, vamos pegar aqui listagem de pedidos. Então, por exemplo, eu vou entrar aqui no modo. Então, eu tenho aqui, ó, país destino. Ao invés de eu colocar Brasil, eu posso colocar assim, ó. Vou colocar um texto. Digite o valor para o país destino. Aí eu dou 2 pontos, um espaço, fecho o colchete. E olha aí, ó. Quando eu executar agora, ó, ele pede para eu digitar o valor destino. Eu digito Brasil. E aí ele seleciona para mim Brasil. Quando eu for selecionar de novo, executar de novo, eu posso colocar Alemanha. E aí ele seleciona para mim Alemanha. Então você pode observar que dessa forma é mais dinâmico, né? Então você pode trabalhar também dessa forma. Tanto com a consulta, com o critério diretamente no modo de estrutura, ou através de um parâmetro, tá? Então esse tipo de consulta é consulta parametrizada. Então uma observação aqui. O texto ele deve estar sempre entre colchete, né? A expressão que você quer colocar sempre entre colchete. O texto dentro dos colchetes ele não pode ser igual ao nome de nenhum dos campos das tabelas que fazem parte da consulta. Você lembra por quê? Então, quando nós estamos trabalhando com cálculos, que a gente fez campos calculados, nós colocávamos o valor, o nome do campo dentro do colchete. Então, se ele encontrar algum texto dentro do colchete, por exemplo, se eu coloco aqui, ó, país destino, de destino, país, não, tá errado, país de destino. Quando eu executar, não vai acontecer nada. Por quê? Porque o país destino aqui, ó, é igual ao nome do campo. Agora, se eu colocasse aqui dois pontos, um espaço, aí ele vai pedir, certo? Então, quando você tem um valor dentro do colchete, se for igual a um campo, então ele vai calcular, ele está entendendo que aquele valor que aquele campo vai ser utilizado para fazer algum cálculo, alguma expressão. Tá? Então, por isso que você não deve colocar um valor igual a um campo. Naturalmente, você pode utilizar, você pode solicitar o parâmetro para mais de um campo. Aqui eu coloquei um intervalo de datas. Eu poderia fazer a mesma coisa aqui. Nós vamos fazer isso daqui a pouco. Aliás, vamos fazer logo. Então, aqui observa que eu tenho, ó, a data é maior do que, na verdade, eu vou fazer assim, eu vou voltar aqui, certo? E vou deixar do jeito que estava, não vou nem salvar. E vou criar uma nova consulta para não ficar misturado, certo? Vamos criar aqui uma nova consulta para nós podermos trabalhar com parâmetros. Vou colocar aqui a tabela de pedidos, colocar o número do pedido, vamos colocar aqui a data do pedido, o país destino, a cidade de destino e o frete, beleza? Muito bem. Aí aqui, ó, como eu quero criar um parâmetro, eu vou colocar aqui como parâmetro, vou colocar o país. Aí eu vou colocar digite o nome do país. 2 pontos. Aí eu fecho aqui o parâmetro, beleza? Olha aí, ó, executando. Digite, opa, coloca aqui a Argentina. Isso a gente acabou de fazer. Pronto. Agora vamos pegar, vamos dizer que eu queira um determinado intervalo de datas. E aí é que eu vou colocar um outro parâmetro. Ó. Eu vou colocar a expressão between. Lembra da expressão do between? E aí eu coloco o parâmetro 1
data inicial. O que ele vai fazer? No local onde tem data inicial, ele vai colocar o valor que nós digitamos. Aí, i, data final. Olha como vai ficar agora. Vamos executar. Ele pegou primeiro a data inicial, ó, primeiro de 1997, 31 de 12 de 1997. Quer dizer que eu quero só no ano de 97. E o país? Eu quero para o Brasil, para o país Estados Unidos. Pronto, ó. 97, Estados Unidos. Beleza, né? Então, com isso, a sua consulta fica mais dinâmica, porque você não precisa fechar a consulta aqui, colocando no modo estrutura toda a pesquisa que você quer fazer. Então, veja, ó, a nossa consulta, do jeito que ela está aqui, ela está limitada a um único país destino. E se você quisesse ter uma opção para mostrar todos os países destino, tipo, se você digitasse o asterisco, todos os países destino iam ser mostrados. Como que você faria? Você ia fazer assim, ó. Íamos colocar o like, lembra do like? Aí ia colocar, entre aspas simples, o asterisco. Aí mais o parâmetro que nós queremos colocar, ó, o parâmetro. Ele vai digitar o parâmetro. Aqui, entre parênteses, para o usuário, é sempre bom você colocar uma mensagem que o usuário possa entender. Aí você coloca assim, ó, asterisco para todos. Certo? E aqui, mais, é só você ter em mente o seguinte, que o que está entre colchete vai substituir o campo que você está trabalhando. Então, veja agora, ó, vamos colocar aqui a data inicial, 1º de 1º, 1997, 31 de 12, 1997. E tá aí, ó. Digite o nome do país. Agora eu posso colocar o asterisco. Se colocar o asterisco, ele vai me mostrar todos os países. Pronto. Observa que ele me mostrou todos os países, ó. Eu não precisei selecionar um país apenas. Ah, mas eu não quero todos. Não tem problema, ó. Lá vou eu colocar a data de novo. 1º de 1º. Não precisa ser só essa data, não. Eu que estou querendo que seja. 31 de 12 de 1997. E eu vou colocar aqui o país Brasil. E olha aí, ó. Então, com essa opção aqui do asterisco, eu tenho a opção de mostrar todos os países e também a opção de mostrar um país que começa com aquele valor. Agora, um outro detalhe aqui, ó. Eu também posso mostrar... Deixa eu cancelar aqui. Eu posso... botar aqui. 1º de 1º de 1996, 31 de 12 de 1998. Se eu colocar, por exemplo, B, olha, ó, ele mostra. Ele mostra o quê? Ele mostra todos os países que começam com B. Por que que ele faz isso? Porque eu estou utilizando aqui o operador like, tá? Então, com o operador like, nós vimos que ele pega a parte do texto. Então, eu posso tanto utilizar só a primeira letra, como eu posso digitar o nome todo. Certo? Então, aqui, pessoal, ó, se você quiser também, você poderia fazer ainda mais um filtro, né? Pelo frete. Vamos supor, maior do que determinado valor, aí você colocaria maior do que, aí coloca o parâmetro, digite o frete, certo? Enfim, com esse princípio aqui,
você então aprendeu, né, a trabalhar com consultas parametrizadas. Muito bem, espero que vocês tenham gostado de mais essa videoaula, de mais essa lição sobre banco de dados e Access. Conforme eu comentei com vocês lá no início, preparei uma oferta especial sobre esse livro aqui, que é de minha autoria. Aprenda com Júlio Batiste, Banco de Dados e Access 2010. Treinamento básico com exemplos práticos passo a passo. Esse livro tem toda essa parte que vocês estão vendo, desde a teoria sobre o modelo relacional de dados até a criação de banco de dados, tabelas, relacionamentos, consultas, formulários, relatórios e até uma introdução a macros e VBA. É um livro com 564 páginas, é de minha autoria e publicado pela editora Instituto Alfa. É um livro perfeito para quem é iniciante, para quem nunca trabalhou com banco de dados, para quem nunca trabalhou com Access e não sabe por onde começar. No livro eu vou conduzindo você passo a passo a criar tabelas, criar banco de dados, criar os campos de cada tabela, configurar as propriedades de cada campo, depois inserir dados nas tabelas, importar dados, criar consultas, definir critérios, depois nós vamos para a parte de formulários, depois relatórios e encerramos com uma introdução a macros e VBA. Nesse endereço que eu coloco aqui em cima e também em parte de baixo da tela, eu preparei uma promoção bem especial para vocês na compra desse livro. O preço normal que vocês pagam nas livrarias e em outros sites é R$ 149. Eu preparei com exclusividade para quem acessa por esse endereço aqui, uma promoção por R$ 79,00 mais o frete. O frete você calcula na hora, você informa o teu CEP e o sistema vai te informar as opções de envio e o custo de cada opção e o prazo de cada opção. Além desse preço, com quase 50% de desconto, você vai receber, fazendo a compra através deste endereço aqui, um DVD com mais de 32 horas de videoaulas sobre Access. São videoaulas bem completas, bem passo a passo, e muitas das videoaulas dessa série de 100 videoaulas, a maioria delas, vão estar dentro deste DVD que você vai receber ao comprar esse livro aqui. É um livro perfeito, repito, para quem é iniciante no Access e tenho certeza que você vai gostar muito e vai poder te ajudar muito. Além disso, esse pacote de bônus aqui, videoaulas de Access básico e prático, videoaula só sobre consultas, uma videoaula a parte intermediária de consultas e formulários e relatórios, uma só sobre formulários e macros e uma com a parte avançada mais a introdução à programação VBA. São 32 horas e meia de videoaulas que pode ter certeza que vão ajudar muito no teu aprendizado. Embora elas sejam baseadas no Access 2007, elas se aplicam 100% ao Access 2010 e ao Access 2013, tranquilamente, sem nenhuma modificação. Além dessas 32 horas e meia de videoaula, você recebe também um pacote com 3.167 e-books de brindes, gravados também no DVD, e mais um pacote com 2.400 planilhas profissionais editáveis do Excel. Só o conteúdo do DVD de brinde vale bem mais do que você vai pagar pelo livro. Então, criei essa oferta especial para você que me acompanha através dessas videoaulas aqui no canal no YouTube e também através do Facebook. Acessando através desse link aqui, você tem então essa opção de comprar com esse ótimo desconto e ainda ganhar esse DVD com todos esses brindes aqui. Fica aqui a minha oferta para você. Se você estiver interessado, é só clicar nesse endereço e fazer a compra do livro. Valeu? Obrigado por terem me acompanhado até aqui. A seguir eu vou apresentar um pouquinho mais para vocês do trabalho do colega Manuel Jailton, que é também criador junto comigo dessa série de videoaulas. Caso vocês tenham interesse em algum dos cursos dele, na sequência aqui eu vou apresentar um pouco mais, ok? Valeu! Conforme eu falei para vocês lá no início da videoaula, essa série de videoaulas foi criada, algumas eu criei diretamente, outras o colega Manuel Jailton, com quem eu tenho uma parceria há mais de 10 anos, eu revendo o conteúdo dele no meu site e forneço conteúdo meu escrito, formato de e-book, de livros, para ele criar videoaulas com base no conteúdo de minha autoria. Essa série de 100 videoaulas sobre Access e banco de dados, a
Algumas foram criadas pelo colega Manuel Jailton e outras eu criei e outras nós em conjunto criamos. Então aqui eu apresento mais alguns trabalhos do colega Manuel Jailton, caso vocês tenham interesse, fica a dica e fica os links para mais informações. Essas formações mais novas que eu estou colocando nesse slide são formações que ele criou baseado num método de ensino que ele mesmo criou, chamado de método Ágora, que é um método que se propõe a ensinar você 10 vezes mais rápido, garante que você aprende 10 vezes mais rápido do que com os métodos tradicionais. Vale a pena conhecer, é um trabalho que eu recomendo. Aqui temos uma formação completa em PHP, onde mesmo quem não sabe nada de programação, começa desde o básico, desde a lógica de programação e vai evoluindo até a criação de sistemas completos, incluindo uma loja virtual completa e funcional. Inclusive a parte de pagamentos, integração com PagSeguro e assim por diante. É uma formação completa com mais de 200 horas de videoaulas. Aqui nesse endereço vocês encontram todas as informações sobre a formação PHP. Tem uma formação em Java, que é a mesma proposta da formação PHP, só que ao invés de PHP, obviamente, usando a linguagem Java. Também é baseada no método Ágora, desenvolvido pelo colega Jailton, que se propõe onde você aprenda de 5 a 10 vezes mais rápido do que com os métodos tradicionais. Também pode ser feita por quem é completamente iniciante em programação. São 203 horas de videoaulas e fica aqui o endereço para mais informações. E por fim, se você é daqueles que vem brigando há anos com a matemática, ou tem um filho, um conhecido, um sobrinho, alguém que está com dificuldades de matemática e precisa aprender e aprender de maneira rápida e consistente, fica aqui a indicação da formação completa em matemática, também baseada no método Ágora, e aqui o endereço para todas as informações sobre essa formação. Ao longo dos últimos 10 anos, aí nós já temos mais de 15 mil alunos formados em diferentes cursos de Delphi, de PHP, de Java, de Access, de Excel, de MySQL, de modelagem de dados e assim por diante. Tem um trabalho muito extenso e muito interessante do colega Manuel Jailton. Então, se você se interessa por algum desses assuntos, PHP ou Java ou matemática, fica aqui as dicas do trabalho do nosso colega Manuel Jailton. Valeu! Já conversei demais, já me estendi demais. Até a próxima lição.